Olá, muito boa tarde. Estamos aqui de novo para começar o nosso programa Conversando com os Astros. É o nosso programa de astrologia. Sou Graziela Marracini, astróloga. Estamos sempre com vocês aqui na Orkut TV, todas as segundas-feiras à tarde, às 17 horas. Hoje um pouco atrasados. Mas em São Paulo é muito difícil a gente chegar pontualmente, assim, britânicos, né? Porque o trânsito realmente está muito caótico. E hoje, apesar de ser só uma segunda-feira, não choveu, está um tempo até agradável, um pouco fresquinho, né? Mercúrio está em retrogradação. E quando o Mercúrio está em retrogradação, o trânsito piora. Uma outra coisa que piora muito quando o Mercúrio está retrógrado, é a comunicação em geral. Quando a gente fala em comunicação, tem o ir e vir, né, que é a parte, digamos, de andar de carro, andar de trem, ir para algum lugar, e também a comunicação tipo internet, tipo mandar um e-mail, né? Eu tenho experimentado nesses dias problemas assim, de eu mandar e-mail, o e-mail não chega, a pessoa não recebe, então eu tive que mandar tudo de novo essa semana, foi muito terrível. E essa retrogradação de Mercúrio vai durar até dia 15 desse mês. Então, vamos redobrar a atenção, inclusive para não criar quiproquós, né? Eu não sei se vocês sabem o que quer dizer essa palavra. Quiproquós é uma palavra latina, é um dito latino, no qual diz que você pronuncia uma coisa e a outra pessoa escuta a outra. E aí cria muito problema, muita confusão. E as pessoas não se entendem. É muito difícil a gente encontrar um ponto de conciliação, né, quando a gente está discutindo com alguém. Se você fala uma coisa e a outra pessoa está surda, né, e não ouve aquilo que você está falando. Então, redobrem o cuidado. Uma outra coisa que eu tenho notado é um aspecto astrológico que está ficando cada vez mais forte no céu e que vai culminar provavelmente no final de junho, eu diria todo mês de julho, agosto, setembro, que é uma quadratura que vai existir no céu, com vários planetas envolvidos, e são planetas muito, muito destruidores. Nós estamos assistindo atualmente, hoje, pedi mesmo para mim mesma, como astróloga, e quando eu falo com outros astrólogos, nós também nos debruçamos sobre esses fatos assim que aparecem no céu, esses aspectos celestes, e tentamos interpretá-los de forma a dar para os nossos clientes, né, uma resposta. Eu coloco sempre no site, vocês sabem. Meu site é astrosirius.com.br, né, www.astrosirius.com.br, ou então no portal de conhecimento, que é o somostodosum.ig.com.br. Nesse site eu coloco sempre um artigo da semana, e sempre esse artigo ele é fruto das minhas observações, daquilo que acontece naquela semana, aquilo que está acontecendo no céu, e inclusive um pequeno horóscopo assim que eu coloco, um horóscopo semanal, para comentar qual é o aspecto mais importante da semana, né? Então, e essa semana, então, eu estava falando exatamente desse aspecto. O Saturno na retrogradação, ele chega ao máximo da retrogradação, ele se opõe a Urano, só que Júpiter agora entrou em conjunção com Urano. E normalmente, já esses dois aspectos, esses dois planetas na oposição, isso é, em alinhamento de oposição, eles já indicam para nós que vai estar aumentando muito tanto a violência, as manifestações de rebeldia, greves, né? Nós vimos, por exemplo, nesse 1º de maio na Grécia, né, aquelas bagunças na rua com a repressão policial do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro planeta que está se envolvendo nesse aspecto, é uma coisa assim
até preocupante, que é relativa a Plutão. E eu achei que a quadratura com Plutão provocaria alguma explosão, alguma coisa, tipo uma explosão num túnel, alguma coisa. E, na realidade, o que aconteceu foi a explosão da plataforma de petróleo, porque Plutão rege o petróleo em astrologia mundial. Na realidade, Plutão, ele é o planeta que representa tudo que está escondido, tudo que está por baixo do pano, tudo que está, que estava ou que esteve durante muito tempo e por baixo da terra ou nas entranhas. Então nós tivemos a explosão desse vulcão lá na Islândia e agora nós temos a explosão da plataforma de petróleo. E aí ontem, ouvindo a CNN, que é a TV americana, elas estavam dando no noticiário, fizeram uma entrevista com uma pessoa que dizia assim, por que quando acontece isso, aconteceu aqui no Brasil também, vocês lembram, alguns anos atrás, teve uma plataforma da Petrobras que afundou. Por que não vazou petróleo? Porque existe no subsolo, né, lá embaixo, onde tem a perfuração, umas válvulas que, se acontece algum caso, essas válvulas deveriam ter fechado a saída do poço, né, aquele buraco de onde sai esse petróleo. Petróleo que a nossa foi o fruto da evolução nos últimos anos, né, desde o após-guerra e até um pouco antes na era industrial, e que agora está sendo a nossa morte, né? E o Plutão, ele é o deus Hades, o deus da morte. Então, a representação arquetípica está mostrando para a gente que não adianta a gente ir lá mexer em coisas que a gente não sabe como elas vão reagir. Porque é como assim a história do aprendiz de feiticeiro, né? Eu, quando era bem jovem, eu assisti o filme Fantasia do Walt Disney, no qual o Mickey, ele vai na casa do Mago Merlin, ele aprende com ele, vê que o Mago Merlin, ele sabe comandar as vassouras, ele faz as mágicas, e de repente ele, que estava simplesmente lá como ajudante, deixa o mago sair, o mago fala para ele assim, olha, me faz um favor, dá uma limpada aqui na minha sala. E ele pega as vassouras e ele comanda as vassouras, põe o chapéu do mago, ele pega aquela vareta do mago e começa a comandar as vassouras. E as vassouras começam catam os baldes de água e pega as vassouras e jogam água, e jogam água, e jogam água. Só que ele não sabe como parar a mágica. Então, na realidade, eu acho que o ser humano o que está fazendo é isso. Nós brincamos muito, e eu fico com muito medo que não haja uma explosão nuclear, que sei lá, um país do Oriente joga e vai lá o Ahmadinejad que está louco, que joga um foguete em cima de Israel e que provoque uma terceira guerra mundial. É um perigo real, gente. Enquanto isso, a nossa Mãe Terra também está fazendo as dela, porque o vulcão soltou lá uma cinza. As cinzas são coisas relativas a Saturno em astrologia, tá? E aí nunca se viu tantas cinzas, quer dizer, ficou uma semana a Europa inteira. Imagina quanto dinheiro as companhias aéreas perderam, quanto transtorno, porque não foram só as companhias aéreas, e os executivos que estavam viajando, que não puderam chegar aos seus compromissos, as empresas que não puderam. Não estou nem falando das pessoas que estão de férias, né? Que perdem dias de férias. Então, isso é importante, né? É importante a gente ver que também a Mãe Terra está mostrando para nós que nós temos que mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de... eu acho que um é lunar e o eclipse solar que vai acontecer em julho, eles acontecem no signo de Câncer. E os Estados Unidos são um país canceriano, né? Assim como a França, a Argentina, que já estava brigando de novo com a Inglaterra, né? Agora, dentro do nosso pequeno eu, né? Da nossa pequena casa, do nosso pequeno ambiente, do nosso micro, como nós podemos reagir, né? Como é que podemos reagir a esse tipo de energia? Porque ela está no ar, tem gente que capta e tem gente que não. Então, as pessoas que são mais influenciáveis, veja bem, todo mundo
mas tem pessoas que não prestam atenção, né? Tem outras pessoas que prestam atenção. Então, as pessoas que prestam atenção, elas podem canalizar essas energias, se renovando, deixando que as coisas novas que aparecerem na sua frente, tendo muita maleabilidade para se adaptar às circunstâncias. Se as coisas não dão certo por um caminho, não ficar batendo cabeça na parede e tentar ir por um outro caminho, né? Eu tenho recebido muito ultimamente, muitos e-mails